Olá, pessoal. Boa Oiê, tarde. Oi, boa tarde, professor Renato, Anne. tudo Seja bom, muito gente? bem-vindo. Como é que estão? Tudo bem? Deus em paz, e por aí. Tudo Tudo bem, tranquilo. tudo bem. Coisa boa, né? Hoje aqui iniciando então a nossa live aqui, né? Vamos começar o nosso bate-papo. Acho que Anne, não, quem sabe a gente pode falar um pouquinho assim do expansão para quem ainda não conhece, assim, né? E podemos depois Sim, começar com o professor Renato, quem sabe, Anne? sim. Começo? Ó, vamos embora. Eu acho, as pessoas acho que têm acompanhado, né, o nosso Instagram, o Fábio entrando. Oi, Fábio, tudo bom? Oi. E a gente, eu e a Liege, nós somos amigas, enfim, a gente se conhece há um tempo e através da, da psicoterapia, da psicanálise, enfim, e começamos a pensar que poderíamos, né, trazer as ideias de Bion para as pessoas terem mais conhecimento, que a gente se dá conta que, que as pessoas, muitas pessoas não têm um conhecimento, né, dos conceitos, das ideias e tal. Eu acho que é um psicanalista que é muito vanguardista, né? E, enfim, a gente pensou que tentar aproximar as pessoas tenham, né, um contato maior com as ideias dele, poder expandir. Por isso que a ideia mesmo é, né, vir uma expansão tentando expandir as ideias e fazendo trocas, como a de hoje também, né? Então, acho que é mais ou menos essa a nossa a nossa ideia, né, do Bio em Expansão. Foi assim que o Bio em Expansão começou, né? Uhum. Professor Renato, assim, é uma honra, estamos muito contentes de tê-lo aqui, né? E a gente acompanha o seu trabalho. E quem sabe, assim, né, poder falar um pouquinho, né, de quem é, né, quem é o professor Renato, qual é o trabalho, e aí a gente começar a falar um pouco sobre Bion, das experiências. Eu acho que, né, você nos cedeu, assim, um material sobre o vídeo sobre as incertezas, que foi muito bacana como um modelo. Acho que poder ir conversando e a gente também vai trocando, ver o que o pessoal vai perguntando aqui, a gente vai interagindo também com a nossa, né, o nosso grupo aqui que nos acompanha, e a gente está feliz aqui, está todo mundo, né, também aqui, a gente está vendo várias pessoas entrando, É. né, então, todo mundo aí, bem-vindos. Então tá, professor Renato, nos fala aí um pouquinho, E nos como é conta. que é? Enfim, um pouquinho de ti e também, né, da tua história com Bion. Depois a gente pode falar da nossa Boa história junto. noite, boa noite. Eu quero, no primeiro momento, agradecer muito esse convite, né? Me sinto muito honrado, né? Muito bacana poder estar aqui com vocês, né? Assim, grande alegria. Eu tenho me dedicado à clínica, tenho me dedicado quase que exclusivamente à clínica da psicanálise já há quase 20 anos, né? E eu costumo dizer que se eu não houvesse conhecido o Bio, talvez não tivesse é, ainda não fosse intitulado psicanalista, né? Porque me parece que o Bion traz para mim, pelo menos, essa possibilidade de expansão necessária que me parece que a psicanálise foi, me parece que se desviando, não é? De uma proposta de expansão que o Freud trouxe, né, de renúncia de uma série de pressupostos da própria ciência, e que em bio a gente começa a ter esse oxigênio de volta, né, essa possibilidade de crescimento, de essa palavra, né, que vocês usam de maneira muito bacana no perfil aí, de expansão mesmo, né, de abertura do vértice, né, para uma consciência maior, e que é fundamental para que a gente possa crescer dentro da psicanálise. Né? Então, a minha psicanálise hoje, ela só é sustentada por conta do encontro que fiz com as propostas bionianas. Uhum. Né? E me sinto extremamente honrado de ter sido convidado por vocês para estar falando um pouquinho dessa possibilidade de expansão. Uhum. E agradeço muito aí pela consideração do meu trabalho aí.
Ah, a gente agradece, né? E é isso, né, professor Renato? Acho que a gente tem esse encontro com o Bion, acho que com as ideias dele, o quanto na clínica, né, faz uma mudança. E o que me chama, assim, o contato com esse autor é a humanidade do Bion também. Acho que é algo que me toca muito, assim, além dessa ideia da gente poder ir realmente expandindo, porque surgiu essa ideia daqui desse espaço, né? Porque é isso mesmo, é ir trocando, é ir podendo ampliar, né? E sair da caixa, vamos dizer assim, desses modelos que a gente tem como verdades absolutas. Eu acho que essa ideia de sempre também ir ampliando e transformando, assim, né? Então, através desses encontros aqui, a gente vai poder fazer isso também, né? Então, É por isso que a gente denominou intersecções em Bion, né? Porque a gente vai então tendo convidados e podendo ter, né, cada um com as suas ideias e o que que surge, né, da intersecção, né, dessas ideias, né, para a gente poder criar. E o Bio ele traz essa ideia de essa peculiaridade de plantar sementes, né? Ele tem assim, ele tem pérolas, né? Muitas vezes você fica meio que intrigado com a colocação que ele fez ali, que muitas vezes ele não expandiu muito, ele não cresceu, mas ele plantou alguma coisa para que cada um de nós possa crescer e trazer a sua colaboração a partir daquilo, da pérola que ele lançou. Sim, é uma uhum. semente e cada pessoa pode construir ou germinar algo seu a partir daquela semente, né? Eu acho que quando a gente lê, né, eu tenho um grupo de estudo que eu participo, inclusive com o Júlio Conte, ele está aí hoje. Olha o Leandro também, ó. Também, O é. Leandro. Boa E, noite. e é bem isso que a gente no grupo, acaba criando junto, né? Coisas, ideias que vão germinando e o grupo, a partir disso, cria coisas novas. Enfim, é isso que eu acho que é muito, muito bom e profícuo, assim, né? Para o nosso trabalho, né? E para a nossa vida também, eu acho, né? Acho que é meio que uma filosofia de vida, né? Também. Né, Ari? Se você pegar, por exemplo, se você pegar, por exemplo, três autores aí, desculpa, Não, Liege, não. te interrompi, só para fazer uma pontuação assim, se você pegar três autores importantíssimos que trazem a proposta de trazer a ideia do Bion, né? Vamos levantar Paulo César Sandler, vamos levantar o Antônio Muniz de Rezende e o Zimmermann, né? São três autores que trazem Bion de uma maneira completamente diferente um do outro, né? E todos eles trazem Bion, né? De uma maneira genial. Então, Bion traz essa possibilidade, né? De você trazer, você expandir a partir da sua concepção de experiência É, clínica. eu acho que aqui em Porto Alegre a gente, né, precisa realmente dar um crédito para o Davi Zimmermann. Eu fiz grupo de estudo com ele sobre Bion, aprendi Bion com o Davi, isso. Ele e o Muniz de Rezende, acho que foram assim, né, os que expandiram. Aqui em Porto Alegre, eu acho que o Zimmermann foi um que teve o livro, né? O livro dele, ele tem... É muito interessante, porque o livro do Davi, ele é um livro que traz coisas muito profundas e complexas de uma maneira muito didática. E às vezes ele pode ser confundido com uma coisa mais reduzida. Mas se a gente for ler com conhecimento, a gente vê o quão complexo é tudo que ele está trazendo, né? E depois tem os seguidores aí, né? O Arnaldo Schuster, o próprio Leandro Stitzman, né? O Júlio, que eu acho que o Júlio também tem várias contribuições da grade negativa, enfim. Então, eu acho que são pessoas aí que vão trazendo, como tu disseste, né? Cada um vai trazendo uma contribuição, né? Para a teoria e vão atualizando, né? É como se fosse ela sempre está ali, uma obra sempre sendo atualizada, né? A partir daquilo. Me vem a palavra viva, é Uhum, uma obra viva, né? sim. Então, é muito bonito, assim.
ouvindo vocês, eu fiquei pensando assim nesse momento que a gente está tendo aqui como uma experiência emocional e transformadora, porque a gente, né, isso é o nosso primeiro, é o segundo encontro que a gente está fazendo, e a partir daí também aprendendo com essa experiência, acho que são, né, ideias do Bion, assim, que a gente vai experimentando em loco e vivo, assim, de um jeito muito vivo, assim, que é a clínica também, né? Eu acho que traz essa transformação para a clínica, né? Do encontro, da relação, né? Da experiência emocional, assim. E acho que esse lugar também do terapeuta, do analista, como alguém que também está participando ativamente, né? Desse encontro. E aqui todos os três aqui estamos participando, então eu acho bárbaro isso, assim, da gente pensar, né? Então é muito vivo, né? Mas eu fiquei pensando assim, o professor nos cedeu aquele videozinho do princípio da incerteza, né? E será que não pode dar uma palhinha para a gente falar um pouquinho? E de repente a gente poderia conversar sobre isso, enfim, para ter alguma coisa teórica, porque o vídeo ele circulou, né? Tá no nosso Insta, mas sei lá, da gente poder, né, falar um pouco. Claro, com certeza. Não tão incerto, mas é certo o vídeo, mas aqui vai ser incerto. Incerto. Né? Na verdade, assim, o Bion ele levanta essa possibilidade de intersecção aí, né, da física quântica com a própria psicanálise, né? Mas me parece que assim, não é porque isso está em Freud. E o conceito de inconsciente, eles estão par e passo ali, né? Parece que um tá muito próximo do outro, né? Então, para que a gente possa desempenhar um trabalho psicoterapêutico, né? Um trabalho psicanalítico de maneira bem sucedida, é fundamental que a gente seja capaz de tolerar esse nível de incerteza, né? Essa penumbra, não é? De mistério que ronda cada sessão e cada abordagem, não só cada sessão, mas esse encontro mesmo nós estamos tendo aqui, né? É importante que a gente seja capaz de tolerar, para que eu possa estar trazendo essa ideia aqui, né, que fui solicitado agora, eu preciso tolerar a incerteza do que eu vou dizer agora, né? Porque eu não posso aqui estar resgatando teorias, resgatando pressupostos ou coisas pré-estabelecidas, porque aí eu vou estar replicando, não é? E não vou estar aqui refletindo. Né? Então, para que eu possa realmente... E aí a Liege colocou a palavra vida, né? A vida, ela necessita dessa questão da incerteza, dessa questão do mistério. Né? Então, isso tá sendo permeado sempre, né? Na ideia do místico religioso, ali, do mistério da fé, né? Do mistério daquilo que está para além do sensorial, né? E está dentro da perspectiva do científico filosófico também, ali, né? Quando o Schopenhauer traz a ideia da vontade, que ela é incognoscível, né? Que ela o Kant vai falar da coisa em si. Então, a gente está o tempo todo falando do incerto, daquilo que não é acessível aos órgãos dos sentidos, e isso vai tomar uma proporção muito maior quando o Bion traz o O da experiência, né? Ele traz essa ideia de você estar partindo lá do elemento beta, não é? Até passar por todo esse processo até conseguir atingir o O da experiência como alguma coisa nobre, não é? Que vai trazer um novo ciclo, não é? Que você sai do incognoscível e faz todo esse ciclo e volta novamente ali nessa incerteza total, não é? Que dentro do panorama científico, Heisenberg vai trazer com uma propriedade muito grande, não é? Dessa ideia de que na essência do estudo científico não dá para mensurar com certeza nada. Isso Essa né? Eu acho que isso
é uma mudança de paradigma na psicanálise, né? Como é que alguém está falando aqui? Tolerar Tornar o o mistério mistério na sessão analítica uma evidência de que a exploração do desconhecido está É seguindo. isso aí. Exato. Porque tolerar as meias-verdades, enfim, me lembrei da capacidade negativa, né? Que inclusive a gente tem um livro com Arnaldo Schuster, né? Que é tolerar as meias-verdades e a dúvida, né? Mas eu acho que isso, pelo menos para mim, né? Desde que eu comecei a entrar em contato assim, com a teoria do Bion, que na minha cabeça era um pensamento, é como se fosse um pensamento sem pensador, né? Quer dizer, era algo que eu já fazia, mas não sabia que estava fazendo dessa maneira. Eu já trabalhava dessa maneira, mas aí deu um nome para mim, né? E é poder tolerar, não buscar a verdade ou não buscar as respostas, né? A pergunta sempre é muito mais importante que a resposta. E isso, como no nosso trabalho, ele vai abrindo, né, um vértice, né, com o paciente, porque se a gente também não tem a obrigatoriedade de dar uma resposta, a gente sabe que não tem, desde Freud se sabe que não tem, mas eu acho que para mim fica mais claro agora, né, com a teoria do Bion, né, de que a gente tem que fazer, se tu quer fazer o paciente pensar, tu precisa de muitas perguntas. E as respostas não são o mais importante, né? Que é isso que tu disseste, no momento que algo fecha, né? No momento que a gente fecha algo, daqui a pouco já outra coisa vai se abrir, e é assim que vai se expandindo a mente, né? Eu posso até ter, né, fazer uma realização positiva, vamos dizer, né, uma realização, me dar conta de algo, mas isso não é o fim da linha, né? É só o início de mais um ponto para continuar costurando, né? Então, eu acho que Transformando, né, Anne? transformando. Transformando. É muito bonito, né? Muito bacana, assim. E professor Renato, acho que assim, esse modelo, né? Essas ideias de modelos, acho que a gente pode pensar a física, a matemática, né? A literatura. Eu acho que o Bion nos ajuda também a gente a circular. Acho que o próprio mito de Édipo, assim, me veio agora, estou associando livremente, assim, né? Que ele entende um pouco, né? Essa concepção do Freud mais voltado para a sexualidade, né? Acho que talvez pensar o que é o mito de Édipo para o Bion, talvez, eu acho que é um exemplo assim desse uso da mitologia para entender de uma outra forma, assim, né? Então, o Bion, ele traz essa ideia da triangulação, né? Assim, né? Até independente da alegoria do Édipo ali, né? De qualquer forma, né, mesmo que não houvesse a introdução do freudiana do Édipo, né, o triângulo, né, a geometria ali já resolveria, né, um ponto, né, e mais uma vez a palavra intersecção aí, né, tendo né, esses dois pontos e uma intersecção, então a gente já teria aí resolvido a questão edípica, né, mesmo sem o próprio Édipo, né, mas o Bion ele expande essa questão do Édipo de uma maneira assim, genial, quando ele traz a ideia da arrogância do Édipo frente ao Tiresias ali, né, a verdade ali se pronunciando e ele se enfurecendo, né, assim, hostilizando o próprio porta-voz da verdade que ele havia solicitado, né? Então, essa é a questão, né, assim, a verdade dentro do incerto e o sujeito, as suas resistências, né, arrogantes frente a essa incerteza que a vida propõe, né? Do complexo e do complicado, né? O complicado a gente descomplica, né? Mas o complexo a gente tem que tolerar. Mudando o vértice, né, da sexualidade, né? Eu acho que sem desconsiderar, né? Porque, enfim, né, o Édipo é universal, né? Mas mudando o vértice da sexualidade para o conhecimento, né? O conhecimento a respeito de si mesmo, né? Então, acho que... E a necessidade, como tu disseste, Menos a necessidade de saber a verdade a qualquer custo, né? E quantas mentiras estavam, né, correndo, né? Quantas mentiras acontecendo, ou menos cá, né? Em vários
as meias-verdades, né, que foram sendo ditas e que acabaram, né, enfim, na tragédia de qualquer maneira, né? E enfim, a arrogância de querer saber a qualquer custo, né? Na verdade, né? Acho que não foi à toa que eu pensei no mito, né, do Édipo, porque a gente está falando desse tolerar ou não saber, a busca pela verdade, né? Mudanças de vértice. Que lá em 1911 o Freud já traz a ideia, né, do tolerar o desconforto, né, na passagem do processo primário para o processo secundário, né, a renunciar aí o prazer, né, o princípio do prazer, para que a gente possa subir um degrauzinho aí no princípio da realidade. Sim. São esses desafios, né? E professor Renato, acho que assim, né? O que eu fico pensando assim, o que se fosse pensar, eu acho que talvez seria, né, um aspecto mais, o que chama mais atenção no pensamento de Bion, assim, na sua prática, o que mudou, assim, o que fez a diferença, assim, vamos dizer assim. Acho que não sei se existe essa resposta, uma única, né? Sim. Um único vértice. Um único não, né, Liege? Mas, assim, eu acredito que, assim, a possibilidade... Você trouxe o início disso tudo, né? Assim, essa humanização da psicanálise, né? Para começo de conversa. Né? Essa ideia que ele propõe do primeiro elemento ali do continente contido, né? Esse encontro, né? Esse encontro que talvez lá em Freud a gente possa chamar de transferência, né? Mas esse primeiro encontro, né? Esse primeiro elemento do vínculo, né? Então, e aí a partir disso ele expande, né? Então, dentro de Bion a gente já não fala mais da psicanálise do sujeito, mas a gente começa a falar da psicanálise do vínculo, né? Ele vai trazer ali, né, fatores e funções ali dentro da perspectiva do encontro dos dois, né? Então, cai por água uma série de propostas aí, até do próprio Freud, né? E alguns vão me apedrejar aí, mas, né? Perdão aí, né? Assim, até do próprio Freud de analisar um sujeito que não está presente, né? Vamos analisar o Schreber, vamos analisar o Da Vinci, né? Vamos analisar, você percebe? Então o sujeito não está presente, então essa análise já se torna duvidosa. Ele vai dizer ali assim, o Bion vai dizer ali no Atenção à Interpretação que a matemática consegue fazer isso, né? Formulações com dois elementos que não estão presentes. Em psicanálise, a gente precisa ali do sujeito estar presente para que isso possa acontecer. Isso me encanta. Né? Então, se o sujeito não está presente, a psicanálise não se realiza. O primeiro elemento de psicanálise é, impreterivelmente, a relação continente-contido. Se não conseguimos isso, nada feito. Então, isso me encanta. Percebe? A responsabilidade é da dupla. A responsabilidade não é do analista, ou se percebe? Então isso é muito bacana, né? Por mais que a gente tenha ainda hoje, né, no tempo presente, alguns psicanalistas aí, que deixa para lá o nome deles, tentando analisar, inclusive, o Bolsonaro ou o Lula, sabe lá quem, dizendo que ele é psicopata, o sujeito não se colocou à disposição da análise, então essa psicanálise é falida, né? Ela não pode, né, se percebe? Então isso me encanta no Bion. É uma psicanálise do aqui e agora, do real, do tempo presente, né? Então, isso, para mim, é genial. É uma expansão sem tamanho. Do encontro, né? Da experiência do encontro. Pois é. E o quanto... eu fiquei pensando assim, do trabalho que o analista, o psicoterapeuta tem, né? Como está implicado. Tem uma coisa que eu acho que muda tudo, eu acho que a relação psicoterapêutica, a relação psicanalítica, ela é uma relação de trabalho conjunto. Não é um serviço que alguém contrata. Eu acho que isso muda totalmente se a gente tem isso, né? Tanto para a gente como para o paciente, né?
é um trabalho que a gente está fazendo, a dupla está fazendo esse trabalho. Então, os dois estão implicados nesse processo, né? E às vezes eu acho que se tem a ideia errônea de que é um serviço contratado, né? Eu contratei um serviço para alguém. Claro que a gente sabe disso, mas eu acho que às vezes, né, no furor, né, da relação, às vezes é como se pudesse se sentir tendo que prestar um serviço ou o próprio paciente sentindo que tem que ser atendido, né? Neste caso, essas análises sem o outro real analisaria o outro introjetado. Pode ser, né? Então, tá falando algo de si mesmo, né? Então, mas para que você possa ter o outro introjetado, você precisa ter tido uma experiência bem-sucedida com ele, não é? E não ter uma relação de ódio, por exemplo, que o psicanalista possa ter pelo Bolsonaro. Como é que vocês odeiam um sujeito e está analisando o sujeito que você odeia? Oi? Como é que é isso? O que tu disseste tudo antes, né? A pessoa não está ali para ser analisada. Eu acho que as pessoas podem ter uma ideia, né? Alguma ideia própria daquela pessoa, né? Mas isso, né, não tem uma verdade absoluta, né? É a percepção de cada um, né? E aí, assim, né? Se a gente for lembrar aí da proposta do Bion, da parte psicótica da mente, da cota psicótica da mente, talvez o sujeito esteja analisando a sua cota, né, perversa ou psicopata da mente, e não o outro, né? Então, eu acho que aí você... deixando de analisar e projetando isso no outro, sei lá. De qualquer forma, a ideia que Bion traz da psicanálise do vínculo, do encontro, né, é genial, é uma mudança catastrófica da psicanálise que estava sendo cogitada até então, né? Então ele traz essa possibilidade de expansão e isso me encanta, isso traz para a minha clínica uma riqueza sem tamanho. E outra coisa que eu acho que também é uma contribuição tá falando do vínculo, né? Mas também dos 3 vínculos, né? Da entrada do conhecimento, né? Acho que isso muda, né? Dos elos, né? De ligação que ele vínculo fala, de amor, ódio e conhecimento. E conhecimento, né? Então ele quando o que o Rafael Souza aqui, no fundo é uma autoanálise, porém uma parte do eu rejeitaria a cindida do outro. É possível. Isso mesmo. É possível. Eu acho que é bem complexo isso, né? Porque a gente também não pode pensar que, bom, se eu tenho uma percepção, que a minha percepção pode ser real do outro também, né? Eu não estou analisando alguém, mas eu posso ter uma percepção real do outro, mas eu não preciso estar analisando essa pessoa, né? Mas a minha percepção. Eu estava falando, né, dos vínculos, né? Do amor, do ódio, do conhecimento e quanto, né? O conhecimento, eu acho que a ideia, né, do conhecimento, de ter um K a respeito de um vínculo emocional, né? De conhecimento, muda tudo, né? Muda a minha maneira de interpretar também, né? Porque de chegar a alguma conclusão, alguma ideia, porque, né, se alguém não se dá conta do ódio, eu acho que até entra aí a questão que o Rafael falou, né? Se alguém não se dá conta do seu ódio, né, não tem um conhecimento do seu ódio, ele vai ser atuado, né? Então, de repente eu interpretar não vai ter sentido para essa pessoa, né? Ao mostrar isso, porque essa pessoa não está ainda pronta, né? Não tem um espaço mental para se dar conta disso, né? Tolera a incerteza. Voltamos. Eu fiquei pensando, acho que são as preconcepções que também a gente vai tendo, né? E essa preconcepção vai ao encontro de uma realização ali, né? Uma concepção vai se realizar ou não, né? Também nesses encontros que a gente imagina, né? Então, tem essa... Eu fiquei pensando, a gente está falando aqui, né, nas experiências do encontro, a gente falou nas experiências no sensorial, professor Renato, e a intuição? O que o Bion nos fala da intuição? Porque eu acho que aí entra o que não é captado pelos órgãos dos sentidos, né? O que a gente pode falar da intuição
que é o que não, a gente não enxerga, não consegue cheirar, que ele até fala da ansiedade também, né? Que diferente do médico que vai lá e toca e tem como, né, fazer um exame diagnóstico e tal e verificar. O analista não tem essa, né? A gente não, porque a gente percebe, não passa. Como é isso, assim? Acho que falar um pouquinho também, que eu acho que em atenção e interpretação ele traz a intuição, e eu acho que queria escutar também o que o senhor pensa sobre essa ideia do Bill, assim, na clínica. Assim, Leandro, assim, intuição e ato de fé, né? Acho que uma As colega duas falou coisas. ali no ato de fé, isso aí. Amanda, minha querida. É, então, assim, quando eu preciso renunciar da minha memória, dos dados que eu armazenei na minha memória, não é? Quando eu preciso renunciar da expectativa que eu tenho daquilo que possa acontecer, né? E quando eu tenho que renunciar a toda a minha ânsia de querer entender ou querer encaixar isso naquilo que eu já sabia, não é? A única coisa que me sobra é o ato de fé e a intuição, ela vai sobressair, não é? É assim como né? Porque esses pressupostos aí, né? A memória, as expectativas, o que eu sei, eles são calcados no sensorial, não é? Eles são calcados naquilo que eles são baseados naquilo que eu registrei a partir do meu aparato sensorial, Então, né? Dos meus cinco a gente sentidos. pode falar, então, na famosa, né, o sem memória, sem desejo, sem É. necessidade de compreensão, né, do Bion, né? Então, a gente vê Tem, bastante. Quando é rebaixado, tem, quando é rebaixado esses três elementos, a intuição, ela automaticamente é o que sobra, é o único recurso que eu tenho, não é? Assim como um sujeito que perde a visão, ele aguça o olfato e os outros sentidos, não é? Quando eu perco todos os outros, quando eu rebaixo todos os sentidos, o que me sobra é a intuição. E, aliás, né, assim, diga-se de passagem, é aquilo que na sociedade contemporânea ficou tolhido, né? Assim, você é proibido de usar da sua intuição, né? Por mais que aquilo esteja gritando, não é? Enquanto você não conseguir explicar isso, né? E a intuição dificilmente vai ser explicada, né? Você vai ser rechaçado aí de se utilizar da sua intuição. Com o sem memória, sem desejo, sem necessidade de compreensão e sem evidência dos sentidos, né? É a intuição psicanaliticamente treinada, né? Uhum. Não é... E o Freud já falava, né? Que o Freud já falava desde a perspectiva da associação livre de ideias, que vai ser permeada pelo atenção livremente flutuante, né? Freud depois vai falar dos terminais abertos. Né? Isso. É um desdobramento da atenção flutuante, né? Essa regra técnica do Bill, né? Mas isso favorece essa intuição, né? Intuição psicanaliticamente treinada, né? Que eu acho que nos ajuda. Isso também é a gente estava falando do que nos acrescentou, né? Que coisas novas, né? Embora sejam desdobramentos de algumas coisas que o Freud trouxe e tal, mas acho que isso faz toda a diferença, né? Na obra dele e na nossa clínica. A gente se dá conta do quanto o Bion é clínico. É clínico. Né? Ele é um autor que nos ajuda na clínica, né? Quem prática, lê, né? Na nossa prática, né? Então, isso que é muito interessante, que considero importante a observação que a Anne fez, intuição psicanaliticamente treinada. Ou na linha, eu acho que é o Fábio. Na linha, o Fábio. Porque senão fica uma coisa mística, isso. né? Como... Acho que tem que ter, né? Não é assim, baixou o santo. De bruxo. Né? O bruxo aqui, vou, né? Não, né? Cartomante. Cartomante aqui. A gente, e aí entra a questão da teoria, né? E da intuição, né? A teoria tem como é que é? A teoria sem intuição ela é vazia, intuição sem teoria é cega. Eu acho isso lindo. Lindo, é isso aí. Isso é Kant, né? Então acho que é isso, né? Então a gente tem a teoria, né? Por daí a gente não é bruxo, né? Por causa disso. Embora tem gente que ache, né?
É, mas é muito assim, e a gente pensa que é algo fácil, né? Mas é isso, é um treinamento também, né? Ó, nenhum mapa direciona o sujeito a O, apenas a partir da intuição pode-se chegar a O. É sem dúvida um ato de fé. Vocês são demais. Obrigada. É só que são essas intersecções e essa, né, do incerto aqui, o quanto a gente vai poder pensando coisas muito bacanas, assim, né? E vai surgindo essa, né? E a gente, acho que, assim, o que a Anne falou, assim, a prática, o Bion, de Bion nos ajudam na prática clínica e eu acho que tem um aspecto importante de não... acho que os autores, a gente também tem que conhecer os autores anteriores, Freud, Klein, né? A gente tem que ter, porque a gente não tem que romper, porque assim, como é que faz com a história também da psicanálise, né? Porque a própria teoria do pensar, se a gente pensa, né? O Bion utilizou ali a partir dos princípios do prazer da realidade, dos dois princípios do funcionamento mental do Freud. Então, assim, a gente de algum lugar também isso parte, né? Então, acho que é importante, porque senão fica uma ideia de que não precisam mais as teorias, de que a gente não tem que, né? Não, né? Então... O bonito é isso, né? Como a gente consegue também, eu acho que fazer, né? Compreender Bion, porque tem toda essa trajetória, né? De estudo com Freud, Klein, Winnicott, né? Que vão dando a base, vão sedimentando para a gente poder entender também, né, a teoria dele, né? E claro, e desconstruindo, né? Porque isso também tem que desconstruir um monte de coisas também, né? Então, acho que é enriquecedor, né? O tempo todo se... É uma corrente, né? É um trabalho de expansão a cada pensador, né? Então, considerar esses pensadores, né? Até porque a gente está falando de um pensamento que antecedeu o pensador, né? Sim. Então, o pensamento já estava aí antes do Bion, e aí o Bion só foi o receptáculo para expandir esse pensamento. Foi um A gênio. gente, eu e a Anne brincamos que o bioexpansão surgiu desta forma, era um pensamento que estava aí circulando sem pensador e as duas daqui a pouco, pá, vamos ter essa... Nasceu o bioexpansão, né? Foi um... E eu acho que aos poucos a gente, né, eu estou muito feliz, assim, hoje de estar aqui, é mais um segundo encontro com o Na Linha, foi muito legal, assim, e poder ir construindo e ao mesmo tempo desconstruindo, né? É poder, a gente aqui hoje está construindo algo, mas também o que vai surgir daqui, né? Eu só fiquei pensando na outra live, a gente fez os ecos, quais serão os ecos desse encontro, né? O que a gente vai expandir aqui também, né? E o que cada pessoa também que está participando, né, vai levando junto consigo, né? Eu acho que, né, quais são os ecos, é isso, né? Os ecos que vai dar, né, para cada um, e, enfim, o que pode ser criado a partir disso, né? E eu fiquei pensando agora, né? Acho que eu tô livremente falando aqui também, né, pessoal? Acho que a gente vai... Mas o quanto a gente dá uma ideia de que sem memória, sem desejo, sem necessidade de compreensão... Acho que isso até surgiu num grupo aqui que a gente estuda, como não é que não tem expectativas, né, em relação... Bem legal isso que está trazendo. Ao desenvolvimento, ao tratamento, né? O que nós vamos construir ali, né? O desejo de melhora, de que bom que a gente consiga evoluir nesse encontro, né? Que o paciente consiga se sentir melhor. Tem que ter expectativas também nesse sentido, né? Mas eu acho que é poder, né? A gente está... O sem memória e sem desejo, sem necessidade de compreensão é também poder estar aberto para aquele encontro, porque senão a gente fica preso a uma memória. O que aconteceu na sessão passada que eu tenho que trazer para essa agora? Nossa! Né? Entra para a sessão com a mente saturada. Né? Saturada. Eu brinco sempre com os alunos, né, que a supervisão, né, Vamos levar de cá para ó. Levar de cá para ó. Mas que a supervisão ela pode ser uma saturação, né?
porque a pessoa faz uma supervisão e vai para outra sessão com a mente saturada daquilo, mas já passou aquilo. Eu brinco, vocês têm que deixar como um, um arquivo, como se fosse o computador. Se precisar, baixa aquele arquivo na hora que achar que... Faz né, o upload. né, faz um upload naquela hora. São arquivos que ficam, porque já passou. E é bem isso, né? O paciente não vai vir o mesmo que foi na sessão passada. Então, se a gente estiver aberto, né? E aí entra isso, que eu acho que é super importante, porque a ideia do sem memória e sem desejo fica uma ideia de que, bom, então faz o quê então, né? Não tem nenhuma, não tem expectativa nenhuma, não lembra de nada. Não, é o que acontece no aqui e agora. O que eu vou ter, qual é a memória que aquela situação vai me fazer lembrar? Isso é a memória que vale, né? E a gente sabe que acontece isso, né? O paciente entra, eu me lembro de alguma coisa que aconteceu lá na primeira sessão, né? Isso vale, né? Eu só não estava com essa memória antecipada, né? Então Uhum. Eu acho que é Heráclito que fala, né? Um rio nunca não é o se mesmo entra quando entra duas pela vezes. segunda vez. É. E nem tu é a mesma pessoa que quando entra no rio pela segunda vez, né? Então, por que seria, né? E eu acho que já não é, claro, tem a memória, mas é isso, serve para aquele momento. Se veio naquele momento, Baixou o arquivo. baixou aqui. Baixou o arquivo. Daí é o E download, eu assim, falei upload, né? Mas é o download, né? Deixa eu ver. e é interessante que assim, o Bion ele faz essa proposta, né, de renúncia do que se armazenou na memória, renúncia das expectativas e renúncia do saber, e isso se estende às relações, né, uma relação extra-transferencial, relação cotidiana que você tenha, que você consiga fazer essas renúncias, ela ganha um oxigênio, ela ganha uma vida, né? Ela ganha toda uma renovação, né? Uma reparação desse vínculo, quando é possível que você consiga né, simplesmente renunciar a esses três fatores aí. Super importante isso que está dizendo, né? Porque isso extrapola a sessão analítica. Isso é um jeito de lidar com a vida, né? Uhum. Né? Se tu não fica com as... Claro que a gente vai ter expectativas, não é isso de novo, né? Mas né, tu não colocar expectativas no outro, tu poder estar aberto para o que vem, né, para a tua vida, e as coisas, né, né, vão surgir, as ideias vão surgir, a criatividade, enfim, né? Mas a gente precisa estar com essa ideia, né, de estar com a mente vazia, né? É muito interessante isso. Atenção, sem tensão. Né? Anne, acho que tem algumas, colocaram Tem. algumas, consegue voltar Pensaram aí? aqui, o Ralph aqui. É Ralph, né? Eu disse Rafael antes, é Ralph Souza. Pensar que o outro chega antes de efetivamente chegar é relacionar-se com palavras, com nomeações, com coisas em si. O inanimado do ontem da sessão passada. O animado é sempre vivo. Tudo é fluxo, nada é permanente. O Psicanálise dos Mundos Possíveis. Sem memória, sem desejo, parece um pouquinho com um músico profissional improvisando no palco, Isso é como no ótimo. blues. É. É isso. E o quanto o encontro não, a gente pode pensar no encontro como ritmos mesmo, assim, né? Eu às vezes eu fico pensando, né, como são frequências diferentes, né? Acho que o paciente vem com uma frequência, a gente está com outra, e o que o encontro vai promover ali? Que barulho que vai ter nesse encontro, né? O que vai sair ali? Que som é esse, né? Às vezes sai uma coisa assim meio que dói no ouvido, meio desafinado, às vezes dissonante, né? Desconstruído, Sim. mas daqui a pouco vai tomando forma Se e harmonizando, dando. se Se harmonizando, né? harmonizando. São as harmonias, né? Eu E acho às que as... vezes não, né? E às vezes E às não. vezes não. E aí, bom, né? Isso que ficou dissonante, bom poder ter continência para isso também, né? E esperar que em algum momento se harmonize ou fique tempo sem se harmonizar e ter a paciência, né? Ter a paciência disso.
espera. Eu fiquei agora que me peguei aqui de, opa, já estou fechando num conceito, né? Tem que ter uma harmonização? Não, né? Não necessariamente, né? Eu acho que é poder, ó, a cesura talvez seja interessante pensarmos sobre a cesura nesse trânsito. É isso aí. Sim, sim. A cesura, que é o que a gente está vivendo neste momento da pandemia, né? É Verdade. uma grande cesura. Nunca mais seremos os mesmos. Nós temos um antes e depois da pandemia. Claro que a Temos. gente tem várias cesuras aí, né? Mas eu acho que, né, ela trouxe a partir da Amar para não adoecer ali, né? Trazendo, né, o antes e o depois, né? As cesuras que a gente vai vivendo, né, durante a nossa vida, né, o tempo todo, né? Mas essa grande cesura que a gente está vivendo agora nesse momento, né? Que eu acho que é um momento catastrófico, né? É a interpolação ali, né, que o Binho vai falar, né, da paciência, né, e da segurança, né? Exato, Ora a paciência, ora a segurança. isso. E poder estar... isso aí, né? A gente está tendo que ter bastante paciência, porque segurança nós não estamos tendo ainda. Uhum. Um pouquinho mais de segurança, talvez, agora, né? Preciso dizer, como a obra ela amplia, né, para aquilo que a gente está vivendo nesse momento, né? Que Tu falou, me veio o Michelangelo com as obras dele, né? O quanto ele pegava uma rocha, uma pedra, e a partir dali ele ia esculpindo, e ele dizia que a surgia a partir da obra, né? Da pedra, não era algo que ele tinha antecipado, assim. Não sei porque eu pensei nele agora, a gente falando nisso, né? Mas me veio essa imagem, né? Falando da obra, né? Eu acho que Uhum. Já estava lá, né, Liege? Já estava lá, ele foi procurando. Sim. é, O Binho vai falar dos debris, né, assim, né, dos escombros ali que você vai tirando para ver o que sobra ali do já sujeito. estava ali, né? Mas eu acho que é isso, assim, o que nós vamos fazer com tudo o que está acontecendo? Me veio a ideia de continente, né? De contido, né? Porque fomos, né? Veio Assolados, é, assolados por isso. assolados, né? Veio uma avalanche, nos invadiu, assim, né? Com essas situações, com as mortes, né? Com todo esse caos. Mas o quanto a gente, né? Com o nosso continente, será que está dando conta disso, né? Como é que a gente vai conseguir? Né? O que dessa obra aí, o que vai emergir? A questão aí, né, Liege, assim, a questão aí, acho que a gente vai voltar lá no princípio da incerteza, né? Que assim, aquele que se sai melhor nessa situação é aquele que é capaz de lidar com essa Suportar, incerteza, suportar. que é capaz de lidar com o inesperado, né? Uhum. E tolerar todo esse novo que vai acontecendo, né? E é interessante porque esse novo, né? Assim, não sei se vocês estão falando disso, mas a impressão é que vocês estão falando do coronavírus, né? De qualquer forma, assim, né? É Assim, eu vi eu vi uma situação, eu vi uma citaçãozinha agora há pouco no Facebook muito interessante que ele estava falando assim: as religiões nos separaram, né? A política nos dividiu, né? O dinheiro nos selecionou e o coronavírus nos igualou, Uhum. né? igualou. Eu Então, acho que isso é muito importante, né? Todo mundo está na mesma situação, é verdade. Mas sim, a gente está falando disso, né? Dessa cesura desse momento, e eu acho bem isso que tu disse. Eu acho que quem tem mais possibilidade, né, de suportar, né, a incerteza, O né, não saber. não saber, a capacidade negativa, eu acho que a gente está sendo, né, testado na nossa capacidade negativa, né, nesse momento, né? Então, essas pessoas, como tu disse, vão poder se dar melhor, né? Enfim, e mais, né, suportando esse não saber, essa incerteza, o que dá para criar dentro disso, né? A partir disso, né? O que dá para criar de novo? Porque eu acho que é aí que o humano vai né, vai suportando, né? Com criatividade. Eu acho que, de certa maneira, aqui a gente ter o nosso Instagram, fazer as lives, enfim, eu acho que é uma maneira de suportar, né? De criar coisas novas, né? Processo e o criativo. quanto Processo criativo, né?
E assim, o quanto a arrogância se mostra inadequada, né? Essa prepotência que se mostra inadequada nesse momento de incerteza, né? Porque aí a ideia Porque vários aí achando que sabe. sim, porque daí a mente arrogante, a mente fundamentalista, né, ela tende a preencher de certezas em função de não suportar a frustração. Então, esse momento que a gente está vivendo, ele é propício para as mentes arrogantes e tentar buscar certezas e afirmações categóricas de coisas que a gente não sabe. Não tem como saber, né? E como tu disse, nós estamos todos igualados, né? Pensando, claro, socialmente não, né? Mas, enfim, em termos assim, do ser atravessado pela pandemia, todos estamos, né? Vou usar algo que se A fala bastante. vulnerabilidade. Todos na mesma tempestade, mas em barcos diferentes. Isso. Né? Então, a gente, claro, daí a gente entra noutra seara, porque tem pessoas, né? Então, e barcos diferentes que são, né, produto de toda uma questão social, né? Mas também barcos diferentes na medida que a gente tem, cada um pode ter mais ou menos capacidade para suportar a incerteza, né? E bom, e aí o que vai ser criado disso, né? Então, eu acho que, né, eu acho que também se criou muita coisa nova nesse período, né? Eu acho que a gente Tem um outro elemento bioniano que me chama muito a atenção, né? Voltando à pergunta da Liege lá do início, né? Que é a humildade, né? Me parece que um elemento fundamental da psicanálise do Bion, né? E isso tem a ver com tolerar a incerteza também, né? A humildade é o fundamento de toda a proposta bioniana, né? De ser humilde o suficiente, de entrar em contato com uma outra pessoa da qual você não tem conhecimento, né? Da qual você não tem a menor possibilidade de estabelecer ali um já sabido, não é? E ser capaz a partir deste pressuposto da humildade, crescer em alguma direção, expandir em alguma proporção. E a arrogância no outro lado, no outro espectro, né? Pensando no narcisismo e no socialismo, né? Entre a humildade e a arrogância, né? Acho que é bem, acho que sim, como o contrário, mente arrogante, né? A angústia da pandemia fomentou a criatividade, sim. As mentes, né? A mente que suportou, é um barco que se tem, né? É uma mente criativa, é um barco também para estar nessa tempestade. Que contém e tem a ver com a continência, né? Conter a angústia, né? Angústia que isso que traz. Por outro lado, assim, eu não sei qual é a percepção de vocês, mas eu tenho assim, ouvido muitas pessoas adoecendo, né? Adoecendo, né? Assim, então acho que não do corona, né? Mas assim, adoecendo, né? Fisicamente, que eu acho que acho que é um dos é o barco que não está tão forte, né, para a tempestade, né, que eu acho que é um dos... Mas aí eu fico pensando, né, Anne, que tem uma coisa que é o fator tempo, que como está se estendendo isso tudo que a gente está vivendo, né, o que implica o tempo também, né, o quanto a gente consegue dar conta dessa incerteza, desse não saber, quando o tempo parece se estar se estendendo, né? A situação dentro desse tempo está se estendendo. Sim, então, eu não sei se... Na perspectiva do tempo, a gente pensava que nós ficaríamos 3 meses. Isso, Imagina se lá em março a gente tivesse a notícia de que a gente ficaria 2 anos. Mas vamos pensar, agora me veio o Bion, mas o Bion passou pela Primeira Guerra, pela primeira, né? Pela segunda e pela espanhola também, né? Eu acho que a gripe espanhola também, sim. Sim, as pessoas, todo o pensamento dele, né, surgiu dentro, né, veio assim como Freud também, né? Como ele tem, eu acho que a gente pode pensar o quanto a criatividade, como a Mara para não adoecer falou, né? Eu acho que fomenta a criatividade. Então, é a saída, né? Eu acho que é a única saída.
que é pensar, na verdade, né? Isso aí é a teoria do pensamento, né? Diante Mas de como, uma frustração, né? a única saída é criar. Tem uma questão, tem uma questão fundamental aí, eu não sei como é que vocês pensam nisso, né, mas eu tenho a impressão de que, assim, quando a gente vê uma série de pessoas adoecendo, eu fico pensando até que ponto essas pessoas já não estavam doentes e essa situação fez com que essa doença... Sim, pode ser, acho que sim. Né? Que não seja, já tinha algo prévio, Sim. pode ser. Né? Não, não sabe. E aí essa situação ficou inevitável de emergir. Como? A situação acabou trazendo a situação de não inevitável que isso pudesse emergir. Sim, sim. É. Trouxe à tona, né? Ó, a pandemia pode ser tomada como modelo de como capacidade negativa precisa de ser desenvolvida, é isso aí. É isso. Né? Mas acho que o professor Renato traz algo importante, assim, É. né? O quanto cada barco também tem um limite, né? Dessa capacidade negativa, né? Então, já não estava ali, né? Uma certa fragilidade para dar conta, mesmo por quanto Isso. tempo e como, né, se cria um espaço de ilusão. Me veio o Winnicott agora aqui, né? De um tempo de ilusão que seria o quê? 3 meses? Seriam 3 meses e se expandiu para mais, né? Então... E que é uma ideia de que talvez nunca mais vai ser como era, né? Esse luto por aquilo que a gente não vai ter mais, né? Me parece, assim, é uma ideia que eu tenho. Eu não sei como é que nós estamos na hora, Liege, mas... Pois é, a gente está quase na hora. A pandemia mais evidenciou muita coisa do que do que causou. Colocou holofotes, vamos dizer assim, holofote né? nas coisas que já não estavam bem, né? Agora, uma coisa é incontestável, né? Assim, aquele que tinha a possibilidade de conviver com o essencial foi o mais bem-sucedido nessa história. É verdade. É verdade. É. Eu não sei, gente, acho que o tempo, assim, nós É. temos 3 minutos, né? Na nossa experiência aqui, né, Anne, também não é muito larga, né? Não, Nas nossas... Mas, não enfim... sabemos. Mas, assim, Mas né, professor, acho que a gente só tem a agradecer, né, a sua generosidade de estar aqui com a gente, né? E que possamos, né, ter outros encontros, ter outros acho momentos. outros momentos. Eu acho que isso, alguém... Klein começa a primeira análise, conferência em 14, isso aí, entre 42 e 44, na Segunda Guerra ocorreram... Isso, exatamente, eles estavam em altas discussões quando surgiu o Middle Group do Winnicott, né? Então foi ali, assim, ele está dizendo que o quanto as guerras acabam sendo profícuas, né? Também, né? Então, dependendo de como vai se utilizar. Mas, enfim, a gente está deixa eu ver aqui. Momentos adversos podem fazer, assim. Eu acho que a vontade de continuar, né, gente? Mas eu acho que é legal essa conversa, com essa interação também com quem está nos assistindo, né? Eu acho que a gente... Muito bom. Né, vão surgir outras ideias aí, bem como a Liege falou, da gente poder se encontrar de novo em outros momentos e que o pessoal também possa participar. A gente tem que agradecer os participantes também. Isso, agradecer a todo mundo. Legal. Nossa, num sábado à tarde, né? O professor é muito generoso, amo ele, um querido, é um queridão. A gente está super feliz. E a gente tem tido ótimas trocas, né, professor Renato? A gente tem, né, e uma generosidade, assim, nos disponibilizando material e acesso, assim, a conteúdo também. Muito obrigada. Muito importantes. Muito obrigada. Agradecer a todas as pessoas que estão com a gente aqui. Gratidão, né? Que tenham um ótimo final de semana. Muito obrigada, Carmen. Muito obrigada também a todos que estão participando. Beijo para todo mundo. Bom Grande final beijo. de semana também. É isso aí. Até a próxima, Carmen. Até a próxima. Beijo. Sim. Beijo, Carmen, também. Tchau, tchau, gente. Tchau.